A ferida da traição nasce quando, em algum momento da infância, alguém falhou em cumprir aquilo que prometeu. Quando uma figura importante disse que estaria presente e não esteve. Quando uma promessa foi quebrada. Quando a criança confiou plenamente em alguém e essa confiança não foi honrada. Esse momento marca profundamente o sistema emocional, porque o cérebro infantil não sabe relativizar. Ele conclui que o mundo não é estável, que as pessoas não são confiáveis e que, se não vigiar, poderá sofrer novamente. Essa ferida se desenvolve não apenas em grandes eventos. Muitas vezes surge de inconsistências diárias. Adultos que diziam uma coisa e faziam outra, mudanças bruscas de humor, instabilidade afetiva, falta de previsibilidade, ambiente onde a criança nunca sabia o que esperar. O sistema registra tudo isso como risco, porque a base emocional fica instável. E quando essa sensação se repete, a criança aprende a se proteger como pode, se mantendo alerta, antecipando movimentos, tentando controlar tudo ao redor. Com o tempo, esse padrão começa a moldar a personalidade. A pessoa cresce com uma tendência natural a desconfiar, não por escolha, mas por adaptação. Ela observa detalhes, interpreta sinais, analisa expressões, tenta prever cenários, tenta mapear riscos. É como se sua mente estivesse sempre 2 passos à frente, tentando identificar qualquer possibilidade de ser surpreendida negativamente. Esse estado não é ansiedade comum, é vigilância emocional. A ferida da traição também se manifesta como dificuldade em entregar o controle. A pessoa teme delegar, teme depender, teme se apoiar em alguém. Não porque não deseje confiar, mas porque seu corpo aprendeu que confiar pode doer. Então ela carrega tudo sozinha, tenta resolver tudo por conta própria, assume responsabilidades demais, guarda informações, toma decisões rápidas para que ninguém estrague o que ela planejou. É uma forma de autoproteção. Se eu faço tudo, não corro o risco de ser decepcionado novamente. Outro traço importante é a intensidade nas relações. Quem carrega essa ferida costuma se conectar profundamente, mas também vigia profundamente. Fica atenta a mudanças de comportamento, a respostas diferentes, a atrasos, a expressões, a pequenos detalhes que outras pessoas nem notam e, quando percebe qualquer mudança, surge automaticamente a dúvida. O que está acontecendo? Isso significa alguma coisa? Esse padrão não é controle pelo prazer de controlar, é controle por medo. Essa ferida também cria uma relação muito particular com vulnerabilidade. A pessoa tem dificuldade de se abrir completamente porque se abrir significa confiar e confiar significa ficar exposta. Então, ela se aproxima até certo ponto, mas mantém uma parte protegida. Mostra metade, esconde metade. Ama com profundidade, mas guarda uma reserva para se proteger caso algo aconteça. Se alguém chega perto demais, ela sente medo. Se alguém se afasta, sente pânico. A ferida vive na oscilação entre querer confiar e temer confiar. No cotidiano, ela se revela em atitudes sutis. Observe como você reage quando alguém muda um plano de última hora. Te dão menos informação do que gostaria. Algo foge do combinado. Percebem um detalhe que você não controla. Alguém demora mais do que o habitual para responder. Sente que está por fora de algo. Alguém parece agir de maneira inesperada. Se isso ativa vigilância interna, uma urgência em retomar controle ou um sentimento de que algo está errado, essa é a ferida reagindo. A ferida da traição também cria uma tendência a querer definir coisas rapidamente. Definir relação, definir compromisso, definir intenção, definir sentimento. Não por pressa artificial, mas porque enquanto algo não está definido, o corpo interpreta como risco. Situações indefinidas criam instabilidade
E a instabilidade aciona o medo de ser enganado ou trocado. Outro padrão muito comum é o de antecipar dores. Quando a pessoa começa a gostar de alguém, surge a sensação: e se acabar? E se me traírem? E se isso não for real? Ela cria cenários futuros para se preparar emocionalmente. Em alguns casos, chega a se afastar antes que algo real aconteça, não porque queira ir embora, mas porque teme perder o controle. É um mecanismo de proteção. Eu me afasto antes de ser machucado. Essa ferida também influencia profundamente a relação consigo mesmo. Quem vive esse padrão tende a ser exigente, firme, disciplinado, às vezes duro demais. Age assim porque seu sistema aprendeu que qualquer fraqueza pode gerar perda. Então, desenvolve força emocional como defesa, não como identidade. Muitas vezes, essa pessoa é vista como forte, intensa, centrada, independente, mas internamente apenas tenta garantir que nunca mais sentirão a ruptura que sentiram um dia. Para reconhecer essa ferida, observe sua relação com confiança. Pergunte-se: eu confio com facilidade ou examino tudo antes? Quando alguém não cumpre algo, concluo que é sobre mim? Quando algo sai diferente do esperado, sinto que perdi controle? Tenho medo de depender emocionalmente? Sinto que preciso estar no comando para ficar em paz? Analiso profundamente comportamentos e expressões dos outros? Testo as pessoas para descobrir se são confiáveis? Tenho dificuldade em acreditar totalmente quando alguém diz que me ama? Essas perguntas revelam muito mais do que parece. A cura dessa ferida começa quando você percebe que vigilância constante não é segurança, é exaustão emocional. Começa quando você entende que confiar não significa ser ingênuo, significa escolher com consciência. Começa quando você aprende a relaxar o corpo, soltar a mente, permitir que a vida tenha nuances e imprevistos. Começa quando você percebe que nem toda mudança é ameaça, nem toda dúvida é sinal, nem toda oscilação é abandono. Curar a traição não é confiar cegamente. É confiar com discernimento, sem medo. É abrir espaço para o outro existir, sem que tudo precise ser controlado. É permitir que você também seja cuidado, amparado e apoiado. É reconhecer que você pode amar sem se perder. E que você pode se abrir sem ser machucado da forma que foi um dia. Quando isso acontece, a confiança deixa de ser uma fraqueza e passa a ser uma expressão da sua versão mais elevada, aquela que vive com presença, equilíbrio e verdade.